Você que já achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Amém. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te de que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo, se não é pelo fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Peraí que a folha agarrou aqui. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Versículo 5 do capítulo 34, se cumpre essa palavra quando diz: O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Amém? Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos aqui reunidos, e nós te pedimos que o Senhor venha ministrar essa palavra nos nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, e que essa palavra toque em nossas vidas, que essa palavra nos abençoe, que essa palavra traga, acrescente nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, que toda barreira, que toda resistência, que toda opressão caiam por terra, que a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade nessa noite, e ela produza frutos e frutos bons em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Eu botei o título dessa mensagem de: Para você, oração é... pontinho, pontinho, pontinho. E eu queria começar essa mensagem exatamente com essa frase, com essa expressão: o que é oração para nós? Quando nós falamos sobre oração, quando nós pensamos sobre oração, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira definição? Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós pensamos em oração? Quando nós pensamos em oração, em falar com Deus, qual é a primeira expressão que vem nas nossas mentes? E aí eu quero lembrar que muitos de nós viemos, ou todos nós, viemos de uma cultura que é muito influenciada, especialmente nós brasileiros, pela influência do catolicismo romano. Então, ainda que você não tenha servido lá, não tenha tido um conhecimento lá, mas a gente acaba pela cultura aprendendo alguma coisa, pelos filmes, pela cultura, por alguém que já passou por ali. E muito do nosso entendimento sobre oração, ou reza, como eles chamam lá, tem muito uma ideia de um caráter punitivo. Você lembra quando você ouvia sobre pessoas que iam fazer uma confissão ao padre ou à madre,
Diziam que tinham cometido um pecado. Qual era a punição que eles tinham lá? Quem lembra? Não é que você participou de lá, não é que você era de lá, não. Você só ouviu falar. Tinha uma penitência. Mas a penitência era o quê? Não, você vai para casa e você vai rezar 50 Pai Nosso. Vai rezar o terço. Os mais antigos, isso é uma coisa mais recente, os mais antigos ainda, vão lembrar daquele tempo que tinha que até ajoelhar no milho. Já ouviu essa também? Não, você vai ter que ajoelhar no milho. Não foi a senhora não, né, irmão? A senhora não passou por isso não. Tinha que ajoelhar no milho. E ajoelhado no milho tinha que rezar. Tinha que orar, tinha que falar com Deus. Então perceba que muitos de nós somos influenciados por essa cultura. De que você, para falar com Deus, parece que é meio que um sofrimento até. Parece que até algo punitivo. Aí tem alguns irmãos que, devido a isso, trazem um pouco disso para o Evangelho e acham que Deus só vai ouvir oração se for de joelhos. Aí o irmão, coitado, começa a orar de joelhos. Aí ele ora 10 minutos, ele ora 15 minutos, ele ora 20 minutos. Daqui a pouco o joelho dele está estourando. Aí ele já não consegue mais se concentrar na oração porque o joelho está doendo. Mas ele não quer levantar da oração porque ele acha que não vai ser atendido. Aí ele acha que a oração dele vai ser ouvida porque a dor do joelho está maior. Eu não sei, meu irmão, em que versículo bíblico você encontrou que a oração respondida é a oração que o joelho dói. Aonde está isso na Bíblia, meu irmão? Deus responde a oração do joelho doído? Não tem isso na Bíblia. Embora eu goste de orar de joelhos. Eu falava na nossa escola bíblica, na turma de, eu não falei na turma de domingo, eu falei só na turma de quarta-feira. Antigamente, eu orava de joelho muito mais tempo. Hoje eu não consigo mais orar tanto tempo quanto eu orava antes. Aí você pensa, Rafael, você desviou? Rafael, você não gosta mais de orar? Não, meu irmão. É porque eu estou um pouco mais pesado. A unção aumentou. Então, devido ao peso, o joelho já não suporta mais orar tanto tempo quanto eu orava antes. Mas o pastor deixou de orar? Não, eu oro em pé, eu oro deitado, eu sento. Não é pecado orar sentado não, meu irmão. Quando a gente olha na Bíblia e vê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dia do Pentecostes, do derramar do Espírito, você vai ver lá, a Bíblia diz que estavam todos reunidos e sentados. E ali houve o derramar do Espírito Santo. Então eu queria trazer essa palavra para nós nessa noite, exatamente por isso, queridos. Oração não pode ser algo que nos leva a um pensamento de ser algo punitivo, algo doído, algo ruim. Não, meu irmão. Oração precisa ser algo prazeroso para nós. Oração é desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus, do poder de Deus. Posso até exagerar um pouco aqui, de uma certa forma, experimentar um pouco da eternidade no tempo presente. Isso é oração, queridos. Às vezes a gente pensa que oração é só uma válvula de escape, é só um momento de buscar de socorro, é só a gente pedir alguma coisa acontecer. Oração tem tudo isso, meu irmão, mas oração também é o prazer da alma sedenta pela presença de Deus. E é por isso que eu vim a esse texto, porque é um texto que mostra Moisés sedento pela presença de Deus. Deus, se você conhece o texto, o povo de Israel aqui havia pecado. O povo de Israel aqui havia feito um bezerro de ouro e começado a adorar aquele bezerro, se esquecendo de Deus. Moisés, então, estava no monte, experimentando a presença de Deus, 40 dias, e Deus fala: Moisés, desce porque o povo está pecando. Preste atenção nessa expressão. Não foi Moisés que pediu para ir embora da presença de Deus. Moisés estava feliz ali na presença de Deus.
Moisés estava alegre, desfrutando da presença de Deus. Foi o próprio Deus que teve que dizer: Moisés, o povo está pecando, desce lá para consertar o povo. Eu queria perguntar isso para nós desde já. Quantas vezes nós desfrutamos da presença de Deus e queremos ficar na presença de Deus? A maioria das vezes somos nós que falamos: Deus, acabou o meu tempo, vou embora. A maioria das vezes somos nós que dizemos: Deus, está muito bom aqui, mas eu vou descer desse monte, não vou ficar não. Não é Deus que nos despede dizendo: ó, já ouvi tua oração, pode ir embora. Não, somos nós que despedimos Deus. Ó, Deus, já entreguei minha oração, já falei com o Senhor, agora eu vou embora. Se vira aí com o meu pedido. Moisés teve prazer na presença de Deus. Ele não quis ir embora. Ele ficou o tempo que foi necessário, até que Deus falasse com ele: Moisés, já revelei tudo, agora pode descer. E Moisés desceu. O povo estava no meio daquela idolatria e Deus falou para Moisés: Moisés, não vou mais com esse povo é de dura serviço. Esse povo é rebelde, esse povo não me quer no meio deles. Aí entra o texto que nós lemos. Moisés diz: Senhor, não me faça sair desse lugar, se a tua presença não for comigo. O homem que tinha prazer pela presença de Deus. O homem que preferiu permanecer no deserto com Deus do que entrar na terra prometida sem Deus. Um homem que preferiu continuar com Deus no deserto do que entrar num lugar de bênçãos, num lugar de maravilhas sem Deus. Um homem que tinha prazer por estar na presença de Deus, simplesmente por Deus. Como é bom você ter pessoas que estão na sua presença simplesmente por você. É horrível quando você sabe que as pessoas estão ao seu redor, como o próprio Senhor Jesus disse, falou para os discípulos: essas pessoas estão vindo atrás de mim, não é por mim não. É porque eu dei pão para elas, então elas estão vindo atrás do pão que eu dei, não é por minha causa. Moisés não estava com Deus por aquilo que Deus podia proporcionar a ele, mas ele estava com Deus pela presença de estar, pelo prazer de estar na presença de Deus. É totalmente diferente. E aqui nesse trecho, então, ele pede: Senhor, que o Senhor me mostre a tua glória, que eu conheça mais do Senhor, que eu aprenda mais de ti. E aí eu quero lembrar a você quem era Moisés. Moisés foi aquele que viu Deus numa sarça, em que a sarça pegava fogo e não se consumia. Moisés foi aquele que produziu as 10 pragas no Egito, transformando o rio Nilo em sangue, aquelas coisas todas que a gente lembra de todas aquelas pragas. Deus se revelando a ele, Deus falando com ele. Moisés foi aquele que viu Israel saindo do Egito, e ele via uma nuvem de fogo, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, e a glória de Deus seguindo ali Israel. Moisés foi aquele que, quando chegou diante do Mar Vermelho, Deus falou para ele: por que você clama a mim? Manda o povo marchar. Ele estendeu as mãos e o mar se abriu, querido. E não só o mar se abriu, mas o texto diz que o mar se abriu e Israel passou em seco. Então até o chão ficou seco para que Israel pudesse passar. Depois que eles passaram, o mar se fechou e todos os egípcios ali tinham sido mortos. Foi esse mesmo Moisés que, quando chegou logo no primeiro momento ali, logo depois do Mar Vermelho se fechar, chegou em Mara. Mara tinha as águas amargas, ele clamou a Deus. E Deus falou: pega um lenho aí, pega uma madeira, joga na água. Ele foi lá e jogou, e as águas se tornaram saudáveis. E logo dali em seguida eles foram para Elim, onde tinha diversas fontes e palmeiras. Um homem que tinha uma experiência dessa, querido. Um homem que já tinha lido, escrito aqui, os 10 mandamentos, e que Deus se revelou a ele e a Israel. Um homem desse que já tinha visto tantas dessas coisas, ele fala: me mostra a tua glória. Olha a fome e sede que ele tinha de Deus, querido. Prazer de estar com Deus, prazer de conhecer a Deus. Quantos de nós, que se a gente tivesse visto o Mar Vermelho aberto, a gente já estava dando glória a Deus por já ter conhecido um Deus que abre o Mar Vermelho, e estaria satisfeito. E Deus ali estava se colocando. Moisés pedia mais e Deus dava
mais a ele, porque Moisés tinha prazer na presença de Deus. É engraçado que a gente elogia tanto Salomão, né? Por Salomão ter pedido sabedoria e Deus deu além do que ele pediu. Mas vamos olhar para a vida de Moisés. Moisés pediu a Deus: eu quero o Senhor. Muito mais do que sabedoria, muito mais do que riqueza, muito mais do que terra prometida, muito mais do que poder de Deus, muito mais do que qualquer coisa. Eu tenho prazer na tua presença, Senhor. Então eu te peço, dá-me mais de ti, me revela o Senhor. Eu quero mais de ti, eu quero estar em tua presença, eu quero desfrutar do Senhor na minha vida nessa terra. Oração é isso, é desfrutar de Deus nessa terra. E foi o que ele pediu ao Senhor aqui nesse trecho. Ele desceu, corrigiu o povo lá e subiu para mais 40 dias de jejum, de oração na presença de Deus, querido. Para junto conhecer mais a Deus, experimentar Deus, e foi o que aconteceu aqui. Quando Moisés desce, ele desce com a revelação do tabernáculo. O tabernáculo, então, ele constrói o tabernáculo, e o que Deus diz para Moisés? Moisés, você buscou a minha presença. Moisés, você foi um homem que tem sede de mim, eu tenho me revelado a você, eu tenho me derramado a você, eu tenho deixado você me conhecer. Passei por você com toda a minha bondade, e declarei o nome do Senhor, declarei quem eu sou, Moisés. Agora, Moisés, toda essa glória, toda essa presença que você desfrutou, Deus diz para Moisés: você vai construir o tabernáculo. O tabernáculo vai ficar no meio de Israel. E esse tabernáculo vai ser a minha presença com Israel. Então aquilo que Moisés buscou de Deus, para que a glória de Deus se revelasse a ele, para que ele conhecesse, ele tivesse Deus, por causa dessa sede de Deus, Deus trouxe a presença dele para o meio do arraial de Israel. O tabernáculo simboliza a glória do Deus de Israel no meio do seu povo. O tabernáculo simboliza a presença de Israel no meio do seu povo, para que todos aqueles que tivessem sede de Deus pudessem ir ao tabernáculo e ter um encontro com Deus, e buscarem a presença de Deus, e verem a glória de Deus manifesta através daquele instrumento que Deus deu. E isso aconteceu, queridos. Quando ele ergueu o tabernáculo, você lê no finalzinho do Êxodo, capítulo 39, 40, a glória de Deus encheu aquele lugar. A nuvem de Deus encheu aquele lugar aos olhos de todos. E todos puderam ver que a presença de Deus estava ali, e todos eles poderiam ir buscar a Deus sempre que quisessem, porque Deus estaria ali 24 horas disponível para eles. Deus também, querido, está 24 horas disponível para mim e para você. Deus também, muito mais do que te abençoar, muito mais do que curar a sua vida, Ele pode curar, muito mais do que dar prosperidade, muito mais do que te dar vida, muito mais do que trazer tantas coisas boas, muito mais do que realizar os pedidos dos nossos corações, porque Deus ele é um Deus que responde, Deus ele é um Deus que abençoa, Deus ele é um Deus que faz, mas muito mais do que isso, que Ele veio para que nós pudéssemos nos encontrar com Ele, nos relacionar com Ele e desfrutar da presença dEle nas nossas vidas. E aí eu quero fazer você pensar. O tabernáculo foi construído representando a presença, a glória de Deus entre Israel. Eu quero fazer você pensar nisso. Imagina que Jesus, o Deus encarnado, imagina como devia ser bom estar na presença de Jesus. Imagina como devia ser prazeroso estar na presença de Jesus. Deixa eu falar algo aqui para você, para mexer com você. Na primeira multiplicação de pães e peixes, o texto vai nos dizer que aquela multidão estava ouvindo a Jesus por mais de 3 dias. Imagina, meu irmão, se eu começasse o culto hoje e demorasse 3 dias, fosse terminar só quarta-feira.
Eu ouvi só um meu Deus, eu não ouvi nenhum amém, eu não ouvi pastor, vou ficar contigo, eu não ouvi nenhum glória a Deus. Mas Jesus estava ministrando uma palavra por 3 dias, e as pessoas no meio de um deserto, e as pessoas não queriam sair da presença dele, não queriam parar de ouvir a ele, não queriam sair do lado dele. Imagina como era maravilhoso estar na presença de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí esse Jesus, ele diz assim no João capítulo 14, eu vou para o Pai. Aí Filipe vira para esse Jesus e pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus explica, Filipe, eu estou com você todo esse tempo e você ainda não entendeu? Quem me vê a mim, vê o Pai. Estar na minha presença, estar comigo é estar com o Pai. E aí ele explica, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala isso para nós é algo, não estou dizendo que esteja errado essa conjectura, mas para nós a gente entende como Jesus sendo o caminho, sendo o trajeto, a estrada que leva até Deus. Ser a verdade nos faz entender que nele não tem engano, nele não tem mentira. Ele é a única verdade que leva a Deus. E ele é a vida. Nele temos vida e vida em abundância. Essa conjectura, esse pensamento está correto. Mas dentro da cultura de Israel, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, para os judeus, aquilo tinha um significado muito maior, que apontava para o tabernáculo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, para os judeus, aquela primeira porta que o tabernáculo tinha 3 portas. Uma porta mais exterior. Ela era conhecida como o caminho, isso mesmo. A porta que dava acesso ao santo lugar, que era um véu, né, claro, mas era conhecido como porta. Como é que ele era conhecido? A verdade. E a porta que dava acesso ao Santo dos Santos, que era o lugar que o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano, era conhecido como a vida. Porque ali ele via a glória de Deus manifesta em cima da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um instrumento, era um móvel, uma mobília de madeira revestida de ouro, em que em sua tampa, chamada propiciatório, o sumo sacerdote colocava ali um incenso e acendia. E aquela nuvem que subia era conhecida como a Shekinah de Deus, a glória de Deus manifesta. Esse móvel, essa mobília que ficava lá no Santo dos Santos, representava o trono de Deus, porque em cima dessa tampa tinha 2 querubins. Então representava o trono da glória de Deus, porque lá nos céus tem os querubins e tem os serafins que voam diante do trono, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então aquele Santo dos Santos, aquela mobília representava o céu, representava a eternidade. Aí vem Jesus e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele Santo dos Santos em que a glória de Deus se manifesta, se tornou real. Aquele Santo dos Santos que só o sumo sacerdote entrava, agora está disponível para todos. Porque todos podem hoje ver a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aquele Santo dos Santos que só entrava uma vez no ano, agora está disponível e nós todos podemos adentrar nessa presença e desfrutar dessa presença a hora que nós quisermos. Então perceba, queridos, que Jesus estava mostrando para Filipe, o discípulo dele, o apóstolo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a glória de Deus encarnada nessa terra. Eu sou o Filho de Deus. E eu estou disponível para que vocês possam desfrutar da minha presença, não uma vez no ano, não só uma pessoa uma vez no ano, mas eu sou aquele que vim para que vocês possam desfrutar da glória de Deus, como Moisés pediu todos os dias. Vocês possam desfrutar da presença do Senhor todos os dias. Amém, meu irmão?
Precisamos ter esse prazer na oração. Porque estar em oração com Deus é desfrutar da presença dele. Precisamos ter esse prazer de estar na presença de Deus, querido. Porque na presença dele, como aconteceu com Moisés, Deus disse: eu irei com você e lhe darei descanso. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. A paz que eu dou, o mundo não a pode dar. Estar na presença de Deus é estar em paz. Estar na presença de Deus é ter descanso dos nossos problemas, é ter descanso das nossas aflições. O momento da oração, eu gosto de uma expressão que uma irmã usa, o momento da oração é o momento que a gente troca os fardos de mãos, troca os fardos de ombro. Eu tiro os fardos do meu ombro e coloco nos ombros do Senhor Jesus, que é o Deus onipotente. Eu tiro as coisas das minhas mãos, que não posso fazer, e coloco nas mãos daquele que é todo poderoso. Então a oração, que tem esse prazer, tem essa alegria, tem essa graça, que nós precisamos desfrutar e aprender. E não fazer da oração só um momento de pedidos. Fazer de Deus simplesmente aquele que nos dá as coisas que nós queremos receber. Ele dá, ele não vou dizer que ele não vai dar, não. Ele vai dar e vai continuar dando, porque ele é Deus, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Mas, voltando aqui para o texto, para concluir essa mensagem, imagina, querido, o paradoxo desse texto que nós lemos. Toda a congregação de Israel, incluindo aquele que seria o sumo sacerdote Arão, se desviando e adorando o bezerro. E a gente olha para Moisés clamando e tendo prazer na presença do Senhor. Diz um pouco, tem um pouco a ver com a nossa geração hoje. É que nós vemos uma multidão de pessoas, até mesmo dentro das igrejas, adorando o bezerro de ouro, ensinando e pregando engano, vivendo engano. Mas tem uma meia dúzia aqui na rua do Catete 54, aleluia, que estão aqui para buscar a Deus, que estão aqui para nós falarmos com Deus, estamos aqui para nós desfrutarmos da presença de Deus. Estamos aqui para conhecer Deus e conhecer ainda mais a Deus. Como diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu estou buscando conhecer a Deus assim como sou conhecido. Eu estou caminhando e prosseguindo em direção ao alvo, para que eu possa alcançar o motivo, o objetivo pelo qual eu fui alcançado por Cristo. Então Paulo tinha esse objetivo, não só de pregar, não só de implantar igrejas, não só de fazer sinais, prodígios e maravilhas, mas Paulo ainda tinha um objetivo: conhecer o Filho de Deus e o poder da sua ressurreição operando na vida dele, transformando ele. Paulo também foi um homem que teve prazer na presença de Deus, e por isso Deus pôde usá-lo de uma forma tão especial nessa noite, meu irmão. Se nós tivermos prazer na presença de Deus, se nós tivermos alegria em estar na presença dele, desfrutar dele, assim como os discípulos disseram uma vez, as pessoas começaram a se afastar de Deus e ir embora. Jesus olhou para eles e perguntou: vocês também vão embora? Eles olharam para o Senhor: não, Senhor, nós não vamos embora. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde irei? Para quem irei? Aonde eu vou desfrutar dessa alegria, dessa presença? Só tu tens palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele quer se revelar a você. Ele quer se fazer conhecido. E Ele espera de nós que haja em nós uma fome e uma sede pela sua presença. Quando nós temos fome e sede da presença de Deus, podemos até ser como Pedro, queridos, que esteve afastado de Deus, mas ele esteve a uma distância que ele pudesse ver ao Senhor. Se afastou de Deus, ficou lá no meio das pessoas quando Jesus foi para a crucificação. Mas ele falou: essa presença ela é maravilhosa. Aleluia. Eu não consigo ficar distante dessa presença. Eu preciso estar com Deus, eu preciso estar com Ele, eu preciso pelo menos vê-lo. Porque eu não quero estar distante de Deus. Talvez você seja como João,
está correndo risco como João correu, mas estava lá aos pés da cruz. Amém. Porque a presença dele, estar com ele, vale muito mais do que a vida. Ainda que eu morra, se ele quiser, ele pode me ressuscitar. Mas eu não vou me afastar dessa presença, eu não vou me afastar dele, porque estar com ele é muito melhor. Para onde irei e sentirei essa presença? A quem irei e sentirei a mesma graça? Não tem, querido. Então nessa noite, o desejo de Deus, não sei se consegui me expressar muito bem, mas o desejo de Deus é que Ele quer se revelar a você. O desejo de Deus é que a gente aprenda a ter prazer na presença dEle. Eu não venho a um culto simplesmente para adorar. Eu não venho a um culto de oração simplesmente para apresentar as minhas dores, não. Eu venho a um culto para me encontrar com Deus. Eu venho ao culto porque eu tenho prazer na presença dEle. Eu venho ao culto porque eu quero entregar o meu louvor e quero ver a glória de Deus manifesta na minha vida. Hoje não tem mais Arca da Aliança, mas há a presença de Deus e a glória de Deus manifesta neste lugar. Aplauda ao Senhor com o seu melhor, meu irmão. Glória a Deus. Você está vendo a glória de Deus manifesta neste lugar? Olha para o seu lado. A glória de Deus está manifesta na vida do seu irmão. A glória de Deus está manifesta nas nossas vidas, querido. Quem aqui já foi liberto? A glória de Deus se manifestou. Quem aqui está salvo em Cristo Jesus? A glória de Deus está se manifestando nas nossas vidas. Quem é que está perseverando na fé, apesar dos embates, apesar das lutas, apesar dos desânimos? A glória de Deus está se manifestando em nossas vidas, meu irmão. Quem é que está vendo a vida transformada e mudada pelo poder de Deus? A glória de Deus está se manifestando neste lugar, meu irmão. E nós aqui juntos manifestamos a glória de Deus nas nossas vidas. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Próxima vez que você sair de casa, não diga mais, eu vou lá cumprir minha escala. Não. Eu vou lá bater ponto na igreja. Não. E quem fala isso para você é um pastor. Tem obrigações também aqui nesse lugar. Mas acima da obrigação está o prazer de estar na presença de Deus. Aleluia. Acima da obrigação está o privilégio de saber que fomos escolhidos por Deus. Nós estávamos rejeitados, que nós não tínhamos direito à salvação. Nós não tínhamos direito nem de nos relacionarmos com Deus. Hoje eu tenho o privilégio. Talvez eu goste sempre de dizer isso. Se a gente for agora ali no Palácio das Laranjeiras, você não vai conseguir falar com o governador. Se a gente for lá na prefeitura, ali na Presidente Vargas, a gente não vai conseguir falar com o prefeito. Se a gente pegar um avião e ir lá em Brasília, a gente não vai conseguir falar com o presidente. Se você for lá nas Nações Unidas, você não vai conseguir falar com os representantes mundiais, seja lá da Organização do Comércio, de guerra ou qualquer outra coisa. Mas hoje, eu tenho o privilégio de fechar os meus olhos. Glória a Deus. Fechar os meus olhos no tempo presente. Naquele tempo que está sendo contado dias, meses, anos, segundos, minutos. Eu posso fechar os meus olhos, atravessar o primeiro céu, esse céu atmosférico, atravessar os céus também celestiais, vamos colocar assim, onde estão os anjos, onde até estão os demônios ali. Eu consigo atravessar tudo isso e chegar ao terceiro céu, que é a habitação de Deus. Eu saio do modo natural, entro no sobrenatural. Eu saio do tempo normal e entro no tempo eterno para falar com Deus. E quando eu chego na presença de Deus, muitos podem até dizer, afasta ele, não deixa ele não. Mas existe um Deus que está sentado no trono que fala assim, não espantei as minhas criancinhas, deixem elas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Deus está dizendo, você é a criancinha dele, e ele está no trono dizendo, deixa ele vir a mim, deixa ele desfrutar da minha presença, deixa elas se divertirem comigo aqui. Não afasta as minhas criancinhas não.
E ao virem a presença do Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, ele estende as mãos e a palavra de Deus diz que Jesus abençoou as crianças. Aquele que desfruta da presença do Senhor sai sempre abençoado. Ainda que não tenha pedido nada, as crianças só queriam estar com Cristo, mas Jesus estendeu as mãos e as abençoou. Você que está aqui, talvez só querendo desfrutar da presença de Deus, Jesus está dizendo, é isso aí, você entendeu? O maior presente, a maior glória é a mim mesmo, é desfrutar de mim, é desfrutar de quem eu sou, é receber da minha graça, é desfrutar do meu perdão, da minha misericórdia. Isso é o maior, mas você também vai sair daqui abençoado, fortalecido, agraciado, curado pela minha manifestação do meu poder. Porque você entendeu que o maior e o mais importante sou eu, diz o Senhor. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, eu quero colocar as nossas vidas nas tuas mãos e te pedir perdão, Pai. Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Do prazer de estar na tua presença. Às vezes, os afazeres, as teologias enganosas, às vezes esse sistema mundano que nos leva tanto ao imediatismo quanto a sermos materialistas, a gente se esquece que o principal não é aquilo que esse mundo pode oferecer, mas o principal é o Senhor. Então nessa noite, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque às vezes não privilegiamos o Senhor. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes fizemos da oração um suplício, Senhor. E por isso muitas vezes nós não entendemos porque não tínhamos prazer na oração. Então todas essas representações que nós tínhamos, talvez de alguma religião da qual pertencemos, e a gente às vezes transporta isso para a nossa vida com Deus hoje. Que todas essas fortalezas sejam destruídas, Pai. No nome do Senhor Jesus. Que sejam substituídas pela Tua palavra que foi ministrada nessa noite. Queremos ver a Tua glória, Pai. Queremos ter prazer na Tua presença. Queremos ter prazer na oração, no desfrutar da Tua comunhão. Como isso é verdadeiro, Senhor. Moisés estava no deserto ainda, mas tinha prazer na Tua presença. Paulo às vezes conta das vezes que ele estava preso, por exemplo, mas o Senhor o visitou. E ali ele tinha prazer na Tua presença. Ah, Pai, os nossos irmãos, discípulos, eles mesmos contam o testemunho no livro de Atos dos Apóstolos, que eles passaram por perseguições, mas tinham alegria, Senhor, porque estavam na Tua presença. E as perseguições, as lutas, os desafios não podiam tirar essa alegria do coração deles, não podiam tirar esse prazer do coração deles de desfrutar da Tua presença. Ah, Deus, nos ajuda. Ah, diante das faltas que temos, que nós possamos nos alegrar por aquilo que nós temos, que é a Tua presença. Diante dos desafios, das lutas, das perseguições, das situações que enfrentamos, ó Pai, que essas situações não nos tirem o prazer da Tua presença. Tudo que o diabo quer é isso, meu irmão. Que diante das lutas você pare de orar, você pare de ter prazer na presença de Deus. E Deus está dizendo hoje, não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos às circunstâncias. Continua me adorando, continua me buscando, continua se alegrando na minha presença, continua ouvindo a minha voz, continua recebendo revelação de mim, porque eu vou apontar o caminho da saída, eu vou resolver essas situações. Às vezes eu tenho permitido lutas, desafios na sua vida, que é para você aprender que a tua alegria está só em mim, diz
o Senhor. O teu prazer está só em mim, diz o Senhor. Tem pessoas que estão passando apertos financeiros para aprender o teu prazer na quantidade de dinheiro que você tem na carteira. O teu prazer é o Senhor, meu irmão. O teu prazer é o Senhor, minha irmã. Oh, tem pessoas passando lutas na família e Deus está dizendo para você aprender que a tua alegria está nos céus, a tua alegria está em mim. E isso acontecendo, eu já tenho a tua vitória preparada, eu já tenho a bênção para a sua família, eu já tenho a bênção para a sua vida financeira, eu já tenho a bênção para a sua saúde, meu irmão, eu já tenho a bênção para a sua saúde, minha irmã. Isso é só um tempo que você está aprendendo que a tua alegria não está na tua saúde, o teu prazer não está no teu vigor, mas está na minha presença. Está na minha presença. Glória a Deus. Sentimos alegria, Pai. Sentimos prazer. Te servimos não pela glória de servir, mas te servimos pelo prazer de estar na tua presença. Estamos na tua casa hoje, não por uma obrigação, mas pelo prazer de estarmos juntos, congregados, te adorando, desfrutando da tua presença. É uma alegria, é um prazer nós estarmos aqui. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor continue nos dando alegria. Que o Senhor continue, Pai, nos renovando. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos avivando, Senhor amado. Para que, como diz lá em Atos, capítulo de número 3, se não me engano, no finalzinho dele, da presença do Senhor, vem o dia de refrigério. Até o nosso refrigério vem da tua presença, Pai. Então nos ajuda a termos prazer na tua presença. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor que está melhor. Quero chamar aqui Diaconisa Elaine. Vem cá, Elaine. Olhe para que nós saímos daqui cheios do Espírito Santo. E haja um derramar do Espírito Santo sobre nós. Não? Tá bom? Chegamos cheios. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Aleluia. Pai, tomando as tuas mãos, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. E derramado o teu Espírito, Em possa nome de estar Jesus. realmente neste lugar, na vida e no Sim, coração de cada um de nós, Senhor. Aleluia. Aviva nossos corações, Aviva sim, Senhor. Derrama do teu Espírito, Amém, Senhor, sobre Senhor. nossas vidas, nossa mente, nossa alma, Senhor. Oh, Deus Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos dependentes da Tua graça, Senhor. Nós somos dependentes do Teu amor, Senhor. Misericórdia, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Deus amado, Deus querido, nós somos gratos pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Senhor, por derramar cada dia, Senhor, Teu Espírito, por nos visitar com a Tua graça, com a misericórdia do Senhor sobre nós. Meu Deus, derrama cada dia, Senhor, o Teu Espírito para que a gente não perca o Teu caminho, Senhor. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Aqueles que não estão aqui, estenda também a Tua mão, o Teu Espírito possa visitar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, nós nos alegramos de estar na Tua casa, Senhor. Te engrandecendo, te louvando, Senhor. Te dando graça, porque estamos vivos, estamos de pé. Porque o Senhor fortalece nosso espírito. Nos dá regozijo, Senhor. Em nome de Jesus nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui ao final do culto abençoado por Ti, Senhor. Que essa oração suba aos céus. Acolhe cada oração aqui neste lugar, e que essa palavra, Senhor, venha nos fortificar, em nome de Jesus. Eu somos gratos, Senhor, por Ti, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Sente um pouquinho